Olá você, tudo bem? Professor Vinícius Faria do Clica Ali Questões de Concurso. Aqui a gente vai trazer questões de informática que caem nos concursos bancários do INSS e demais concursos com uma visão totalmente diferente do que você tem visto por aí. Nós vamos trazer as questões, vamos ver qual tema ela pertence, qual conteúdo, estudar essa questão, deixar o material de apoio para você ter também um acervo para depois fazer revisão. E aqui vou te ensinar também como estudar por questões, vai ser uma experiência legal, divertida. Tem um outro canal que é o Clica Ali Informática para Concurso, onde tem vídeo, aula, playlist para você estudar sem ser por questões, mas aqui o foco é estudo por questões. Então vem comigo que hoje nós vamos falar de um tema que cai muito conhecimentos bancários, tá? Principalmente em órgãos públicos, também no INSS é provável que essa seja uma nova tendência, que são os conteúdos de segurança da informação. Então se você não é inscrito no canal novinho, já vai lá, se inscreva, curta, compartilha e vem comigo ver como que tá ficando aqui esse nosso novo canal. Pessoal, então aqui eu tenho uma questão da Sesgran-Rio, que é do Banese, tá? Do Banco Banese, de 2025 para técnico bancário. A questão diz o seguinte: a integridade é um dos pilares da segurança da informação. O controle de integridade permite determinar alteração ou destruição intencional e alteração ou perda acidental de dados. Ou seja, assegura que as alterações dos dados sejam detectáveis. Um mecanismo de segurança amplamente usado para produzir o código de verificação de integridade é o A. Alternativas: resumo de mensagem. B. Certificado digital. C. Envelope digital. D. Cifragem simétrica. E. Senha de uso único. Então aqui nós temos algumas possibilidades e agora nós vamos conversar um pouco sobre isso. Primeiro, identificando o conteúdo de segurança da informação. E quando ele fala um dos pilares, então no começo ele fala sobre pilares da segurança da informação. Então a gente tem que ter esse contexto, né, esse conhecimento teórico bem entendido. Então vem aqui que eu vou te mostrar o que é isso. Então vamos lá entender o que é o tripé da segurança da informação. Então a segurança da informação ela é baseada em 3 características, tá, básicas que devem ser respeitadas e atendidas, sendo ela confidencialidade, disponibilidade e integridade. Então os dados têm que ser confidenciais, acessados somente por aqueles que precisam acessar o dado, né? Não ter permissões, vamos colocar assim, de grosso modo, tá? Não vou explicar o tripé aqui todo. A disponibilidade é a possibilidade do dado estar sempre disponível para acesso, então a gente tem que ter, não adianta ter o dado no servidor, se o servidor fica fora do ar, então isso é mantido muitas vezes pelos equipamentos de rede, pelos técnicos de informática. E integridade de dados, além dessa característica que a gente está analisando nessa questão, trata-se de manter os dados inalterados, seguros, sem que haja nenhum tipo de modificação. E é baseado nisso que nós vamos falar sobre essa questão novamente. Então, qual que é a resposta certa dessa questão? A resposta correta é a resposta resumo de mensagem. Vamos conversar um pouco sobre isso. Resumo de mensagem. Vamos dar uma olhada aqui. Vou trazer aqui resumo de mensagem, tá bom? Então você está vendo ali resumo de mensagem. O tripé eu acredito que deu para vocês observarem, né? Que agora eu voltei aqui, tinha sumido da tela e voltando aqui resumo de mensagem. E o que seria o resumo de mensagem? O resumo de mensagem a gente chama de hash, tá? O hash ele é um tipo de código gerado em cima de um arquivo, tá? Quando você cria um arquivo, quando você salva, altera, grava um arquivo, esse arquivo ele produz um tipo de anotação, um tipo de código, dizendo qual que é o seu hash. Ele é como se fosse uma impressão digital do arquivo. Se você mudar um negrito, se você mudar um bit desse arquivo, esse hash modifica. Eu vou explicar aqui por meio do slide, que de repente fica mais fácil de você compreender. Então vamos lá. Esse resumo de mensagem é conhecido como hash. Então eles são sinônimos, você pode fazer sua anotação, que hash e resumo de mensagem é a técnica utilizada para garantir segurança, tá? Então é feito o hash. E o que ele é?
Ele é um valor gerado a partir de uma mensagem ou um arquivo, funcionando como uma impressão digital do conteúdo. A gente vê isso muito em criptomoeda, né? Vamos lá. Quais são as características? Ele vai ter um tamanho fixo, ele é irreversível, tá? Sensível a alterações e rápido de gerar. Então as características aqui não tem como mudar. Uma vez criado o hash do arquivo, aquele é o próprio hash, né? É para verificar o quê? A integridade. Então para que serve? Verificar a integridade de arquivos, armazenar senhas com segurança. Isso é muito usado na criptomoeda. Se você perder sua senha, você pode esquecer, né? No Bitcoin, por exemplo, se tem lá uma senha, você não pode perder, tá? Porque ela que vai criar uma senha que só quebra baseada naquele hash. Então é uma coisa que não tem como você quebrar. Assinaturas digitais também é utilizado, né? E conferência de downloads. Conferência de downloads, que é quando ele pega o arquivo, baixa, verifica se foi enviado a parte correta e vai pedir no próximo arquivo. Então o hash ele é usado para download também, para montar os arquivos. Então o hash ele é representado aqui, um exemplo, né? Oi, tudo bem? Ele tem um hash aqui, uma mensagem, que é o A94F3D8. Então o que seria esse A94F3D8, tá? Ele seria um arquivo. A gente, quando vê esse tipo de código, então em computação nós temos binário, que é 0 e 1, e nós temos códigos hexadecimal. O código hexadecimal ele vai de 0 a 9, só que eles são 16 dígitos, caracteres, vamos por assim, símbolos. 0 a 9 são 10, aí tem A, B, C, D, E e F. É por isso que você vê aqui nesse código A94F3D8. Então, isso aqui é um código em hexadecimal. Isso é importante você já saber. Se você alterar um caractere, o hash vai alterar completamente. Então, se você tiver uma mudança, ele vai vai mudar totalmente. Então, quando a gente fala resumo de mensagem, ele tá relacionado à integridade da informação. Tá? Ele não é garantido para confidencialidade nem para disponibilidade. Então ele está relacionado ao tripé da integridade da informação. Então é importante a gente saber disso, que na integridade a gente usa esse tipo de informação. Então toda vez que você for estudar para concurso segurança da informação, você vai ter que entender o que é integridade. Nós vamos trazer outros exemplos só sobre integridade, depois só sobre disponibilidade, depois só sobre confidencialidade, até a gente matar as questões que existem que trata desse tema. Então nós vamos bater aqui em segurança da informação um tempinho, te preparando para o concurso do Banco do Brasil, do INSS, de forma bem didática e com slide que você pode ir guardando. Então essa é a nossa primeira aula do canal, espero que você esteja gostando. Eu quero que você coloque aqui, tem algum tema que você quer que eu trate, já deixa no comentário, se inscreva e bora! Quem estuda e resolve questão, passa.